Pessoal, estamos esperando chegar o povo aqui. Entrando aqui. Vladimir, me ajuda aqui. Não achei não. Bom dia, minha irmã. Obrigado. Mas aqui já está na página mesmo, tem canal do seu Facebook. Já está aqui, ó. Tem site. Celular. Tem 7. Chegou Everton. Deixa eu ver quem já está aqui, gente. Irmão Carlos Pelaz, a graça e a paz. Nosso secretário. Edivanda, graça e paz. Irmão Carlos, como faz falta esse momento, né? Da escola dominical. Tira a presença aí, irmão, cara. Pode tirar a presença. Pode ir dando presença aí, olha. Laerte, Daniele Suti, Edilene Ramos e Liliane Portela. Sejam bem-vindos. O povo está chegando. A gente vai estar orando e na medida que a escola for sendo ministrada, na medida que o irmão Luciano estiver dando a aula, você pode enviar sua pergunta, eu vou estar aqui junto com ele, o Vladimir também, para anotar sua pergunta ou uma palavra que você queira acrescentar. Está chegando mais gente aí. Já chegou bastante gente. Você que está chegando aí, ó, irmão Marcos, lá de Sampaio. Bem-vindo, irmão Marcos. Que bênção. Fabiana Machado. Vai dando um aceno aí. Quando você chegar, dá um aceno para a gente ver que você... Mileide. Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, agradecendo ao Senhor por esse dia que Ele nos concede. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, podermos estar na Tua casa para compartilhar da Tua palavra e os Teus filhos que se reúnem nesta manhã com o coração desejoso de receber algo que vem do céu. Senhor, venha ministrar sobre nós, que a nossa casa nesse momento é um ambiente propício para que a Tua palavra esteja entrando na nossa mente, no nosso coração e gerando em nós aquilo que o Senhor deseja. Muito obrigado, Deus. Eu quero te agradecer mais uma vez pela vida do irmão Vladimir, por essa equipe de mídia que o Senhor tem levantado aqui nesses dias. Senhor, pela vida do Luciano, o coordenador desse ministério, a irmã Alessandra, que estará também participando dessa aula. Deus, muito obrigado, porque a tua igreja tem trabalhado, porque o teu povo tem te buscado e vemos resposta vinda do céu para as nossas vidas. Nesta manhã, Pai, nós consagramos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 27. Irmã Mazinha, irmão Humberto, irmão Guaraci. Irmã Mazinha e irmão Sandro, lá de Sampaio Correia. Ô, povo abençoado, vocês vão me fazer chorar aqui daqui a pouco, hein? Esse povo de Sampaio Correia entrando aqui. Pastor Bruno, meu pastor, nosso SD. Graça e paz, pastor Bruno. Bênção na nossa vida. Glória a Deus. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra,
ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Glória a Deus. Palavra de confiança nessa manhã, que nós temos um Deus, que Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele é quem nos mantém. E nessa manhã nós somos convidados a louvar, a cantar louvores a esse Deus. E nós vamos junto com o nosso irmão Luciano adorar o Senhor nessa manhã. Amém? Amém, paz sobre os irmãos. A escola dominical sabe que esse louvor é o louvor base da escola dominical, que fala sobre a palavra de Deus e a forma como nós precisamos de Deus no coração para não pecarmos contra o Senhor. Adore conosco. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, e a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são Deus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem a obra em mim até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes de sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que
Flávio fazer mais uma oração, pastor? Amém? Aleluia. Deus, te louvamos, Pai. Nosso coração é grato pelo privilégio que o Senhor nos dá e a liberdade que temos de compartilhar e aprender da Tua Palavra. E te pedimos mais uma vez nesta manhã, Senhor, que o nosso coração esteja pronto para receber palavra viva, palavra que venha, quem sabe até nos confrontar, mas que venha, Senhor, nos moldar conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos, mais uma vez a paz do Senhor para os irmãos. Para mim é algo bastante novo, né? Primeira vez que ministrar uma palavra, ministrar um estudo com os irmãos via internet. Eu estou bastante acostumado de ministrar os estudos com os alunos ali perto, né? Os alunos sentados, participando da aula. Aqueles que participam da aula aqui da Escola Dominical sabem o quanto eu gosto da aula interativa, quanto eu gosto que os alunos interagem, mas você pode estar mandando a sua pergunta, ou você pode estar falando aí pelo Facebook, que o nosso pastor Flávio, o irmão Vladimir, o irmão que se colocou à disposição aí de fazer as lives. De antemão já quero agradecer ao Vladimir, Mateus também, que não pôde estar, mas também faz pelo Instagram. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui gravando, ministrando essa aula. Eu não me considero, já falei para vocês isso, na escola dominical sempre falo professor. Eu considero que eu sou uma pessoa que conduz, que lê o texto e que vocês participam, né? É muito bom a aula presencial por conta disso, que os alunos participam, que os alunos interagem, que os alunos falem, né? E a gente vai ministrando as aulas juntos. Nós iremos fazer uma recapitulação das nossas aulas do livro de Provérbios. Os alunos da escola dominical aí da turma de adultos, nós viemos aí de um estudo lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônica, Êxodo, Neemias, e viemos de um estudo lá desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, e paramos, né, no livro de Provérbios, a nossa última aula presencial. No meio do livro de Provérbios, nós vamos fazer uma recapitulação. Não vamos dar prosseguimento às aulas para os irmãos que não têm acesso à internet, alguns irmãos não têm o Facebook, eles não percam, assim, não se sintam menores ou não percam esse conteúdo. Então nós vamos recapitular. Tá? Vamos fazer uma recapitulação aqui de todas as nossas aulas de Provérbios. Os irmãos que têm aquela folha, que ganhou aquela folha, lembra? Aquela folha que eu dei na aula para a gente poder falar sobre isso. Pode pegar a sua folha aí, que nós estaremos lendo alguma coisinha, as partes mais importantes desse livro de Provérbios, do estudo de Provérbios. Então vamos lá. O livro de Provérbios é um livro bem interessante, um livro bastante abençoado, um livro tremendo, e ele é até pouco estudado, ou ele é até pouco falado, até pouco ministrado, mas é um livro que é bastante abençoado. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia que eu tenho aqui, carrego comigo durante aí 25 anos, a gente precisa sempre ter uma Bíblia. Uma vez eu ouvi de uma pregadora uma coisa certa, perguntar para ela qual é a melhor Bíblia de estudo. A melhor Bíblia de estudo é aquela sua Bíblia que você sempre estuda nela, marca ela, sublinha ela, que você anota nos textos, é a melhor Bíblia de estudo. Eu tenho uma aqui que eu carrego comigo há 25 anos, e ela diz assim sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele instrui a respeito da família, da juventude, da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade, do trabalho diligente, da generosidade, da fraternidade, da justiça, da retidão e da disciplina. Adverte quanto à insensatez do pecado, das contendas, dos males da língua, da prudência, da bebedeira, da glutonaria, da concupiscência, da imoralidade, da falsidade, da preguiça, das más companhias.
faz um contraste entre a sabedoria e a tolice, entre o justo e os ímpios, entre a soberba e a humildade, entre a preguiça e a diligência, entre a pobreza e a riqueza, entre o amor e a concupiscência, entre o certo e o errado, entre a vida e a morte. Então, tudo isso nós temos no livro de Provérbios. Assim como toda a Bíblia ela é um manual prático, e assim como toda a Bíblia é inspirada por Deus, o livro de Provérbios também é um manual prático para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã, e como nós lidarmos em todas as situações da nossa vida, seja no trabalho, seja no casamento, seja nos relacionamentos. Tudo isso nós temos no livro de Provérbios. A gente encontra muita coisa legal, muita coisa boa aqui. Na nossa folha lá do estudo que nós estamos estudando na escola dominical, diz assim lá na primeira página: Provérbios é o livro clássico da Bíblia sobre a verdadeira sabedoria. Seu método de ensino é do contraste entre o bem e o mal, da justiça e impiedade, da sabedoria e a loucura e assim por diante. Então o provérbio tem muito essa questão do contraste. A Bíblia ela tem muito dessa questão do que fazer e do que não fazer. Eu gosto da palavra de Deus porque ela é imparcial. Ela te mostra através dos erros de grandes homens de Deus descritos na Bíblia, do que não fazermos. E também mostra através dos acertos deles, de como nós agirmos, como nós lidarmos com as situações. Continuando, diz assim: seus ensinos sobre o assunto são os mais elevados, suas orientações são as mais sábias. O homem que seguir as admoestações deste livro será justo e também uma bênção para a sua família e seu próximo. Enfim, será um sábio sob o ponto de vista espiritual. Neste livro, a verdade é a norma de vida, a sabedoria é conhecimento prático, a instrução é disciplina moral e o entendimento é capacidade de discernir entre o bem e o mal. Tudo isso nós temos e nós iremos aprender e recapitular aqui no livro de Provérbios. Eu queria que você abrisse comigo em Provérbios capítulo 23, versículo 23. Olha o que diz aí a palavra de Deus em Provérbios 23, 23. Diz assim, ó: compra a verdade. Em outra tradução, na nova versão transformadora, diz: adquire a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí Jesus Cristo, quando estava falando isso, aqueles fariseus, saduceus, alguns homens perguntaram: mas como nós seremos livres? Ou melhor, como você diz que nós precisamos ser livres se nós não servimos a ninguém? Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus ele diz: todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Mas conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, o próprio Cristo, a verdade nos libertarás. Então, Provérbio 23, 23 diz para a gente adquirir a verdade. Jesus Cristo falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E o livro de Provérbios vai ensinar muito isso para a gente. Lá no primeiro capítulo de Provérbios, volta aí a sua Bíblia, ao primeiro capítulo de Provérbios, que nós vamos aprender o propósito do livro de Provérbios, O Provérbios, ele no capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Nem todo o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Mas o Salomão, em 1 Reis, capítulo 4, diz que ele escreveu cerca de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Apenas alguns estão descritos aqui no livro de Provérbios. Mas isso não diminui o livro. O Salomão foi considerado um dos homens mais sábios que existiu. Isso não diminui a grandeza e a importância do livro, até porque em 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é inspirada por Deus. Provérbios capítulo 1 diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, a partir do primeiro versículo.
para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, da justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Olha aí. Então, o livro de Provérbios, ele é para que possamos receber instrução do entendimento, versículo 3, a justiça, sermos pessoas justas, o juízo e equidade, para dar aos simples, né, pessoas simples, prudência. Precisamos ser sempre prudentes, simples como a pomba e prudente como a serpente. Aos jovens, conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e ao instruído adquirir sábios conselhos. Então, a pessoa que é instruída, ela, através do livro de Provérbios, adquire sábios conselhos, mais conselhos. Esse é o objetivo, esse é o propósito do livro de Provérbios, escrito lá em Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Tá? Versículo 7 nos diz sobre o temor do Senhor. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência, do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu vou ler para vocês em outra tradução. Nas aulas eu sempre gosto de ler em outra tradução para que a gente possa entender melhor. É sempre bom a gente ter mais de uma tradução em casa. Eu gosto muito da tradução da NVI, Nova Versão Internacional, gosto muito da Nova Versão Transformadora e a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Na Nova Versão Transformadora, o versículo 7 do capítulo 1 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu lembro que nós conversamos na aula sobre a diferença de temer e ter medo, né? Temor não é ter medo. Eu trouxe uma ilustração prática da diferença de medo e temor. Medo é quando você, por exemplo, está andando na rua com o seu carro, você está dirigindo o seu carro, e de repente bandidos armados vêm e pedem para você parar o carro. Você vai sentir naquele momento medo. Mas quando você está dirigindo o seu carro e a polícia ela pede para você, numa blitz dessa qualquer, você não vai sentir medo, você vai ter temor, você vai ter respeito por aquela autoridade, né? Aquele policial ali está imbuído de autoridade. E se você tiver com o seu documento em dia do carro, né? Nós falamos isso até na aula, se você tiver com o seu documento em dia, você não vai ter medo, você vai ter apenas temor, você vai apresentar e você vai passar. A diferença de medo e de temor. Então, o temor é a obediência ao Senhor. Eu anotei aqui até na folha alguns versículos que nós temos mais à frente. O temor do Senhor. O que é temor? Temer ao Senhor. Temor ao Senhor é respeitar e obedecer a Deus. Então, se a gente for traduzir esse versículo 7, respeitar e obedecer ao Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da ciência. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Tá legal? Continuando aí no nosso capítulo 1, nós vamos fazer um apanhado breve, tá? Uma recapitulação, notando que é muito importante que você mantenha a sua leitura diária, bíblica, em casa, tá? Nós não temos tempo de ler todos os versículos, todos os capítulos, mas quando você mantém essa leitura, isso é muito importante para poder somar na aula. Lá no versículo 22 do mesmo capítulo, Provérbios capítulo 1, versículo 22 e 23. Até quando, honestos,
amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejais o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, farei saber as minhas palavras. Nós temos aí um convite, né? Em Provérbios capítulo 1, versículo 22 ao 23, dois convites que mostram os dois caminhos. Convite à sabedoria, que fala assim, atentai à minha repreensão, né? E um convite aos pecadores, né? Os pecadores convida, né? Vem conosco. O convite da sabedoria está alicerçado, para quem está com a folha, eu estou na página 3, no parágrafo lá embaixo. O convite da sabedoria está alicerçado na primeira parte do versículo 7. E o convite dos pecadores na segunda parte do mesmo versículo. Uma parafrase do versículo 7. Poderia ser lida assim: aquele que reverenciam o Senhor e nele confiam se tornarão sábios e viverão. Mas aqueles que rejeitam a sua sabedoria morrerão na sua loucura. A sabedoria verdadeira sempre começa pelo respeito a Deus. Eu lembro que eu disse na aula também a diferença do conhecimento para a sabedoria. Conhecimento é aquilo que você sabe da palavra. E a sabedoria é quando você coloca em prática. Quando você coloca a palavra de Deus em prática, você age de forma sábia, né? Se não me falha a memória, Tiago 1, 21, o pastor pode me ajudar, diz: não seja apenas ouvinte, mas ouvinte e praticante da palavra de Deus, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Todo o propósito do livro de Provérbios, né, é ajudar o filho de Salomão a fazer a própria escolha entre os dois convites. Nós temos dois caminhos, né? A palavra de Deus diz claramente que existe dois caminhos, né? Então todo o propósito desse livro é fazer o filho de Salomão ajudar nas suas escolhas. Né? O filho significa alguém que está sendo instruído ou está aprendendo de alguém. Era um termo de afeto usado nos dias do Antigo Testamento para os alunos que se sentavam aos pés dos mestres. Então o filho aqui é demonstrado não só ouvir as instruções dos seus pais naturais, mas também aprender dos homens sábios. No contexto que trata das más intenções dos nércios ou tolos, o jovem é advertido a não aceitar a proposta deles. É aconselhado a tomar cuidado para que não seja seduzido por eles e assim consentir e se juntar ao seu grupo, né, ao grupo das pessoas que zombam da palavra de Deus. Salmo 1, né, o Salmo 1 fala muito bem sobre isso, muito claramente sobre isso. Então o convite aqui é para que da palavra de Deus, do próprio Deus, para que nós, como os filhos, venhamos atentar para a sua instrução. Eu lembro de uma palavra que está lá em Deuteronômio, capítulo 30. Se você quiser, pode me acompanhar, Gênesis, Êxodo, Levítico, número Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 19. Quando a gente fala de dois caminhos, né? Ao Senhor, ele, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim, ó, o Senhor falando para o povo dele, os israelitas, os judeus: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Eis que te tenho proposto a vida e a morte. As escolhas, né? O livre-arbítrio está lá desde quando o povo de Israel saiu do Egito. Te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o Senhor fala assim: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, o Senhor Deus, através da sua palavra, dá as opções, mas Ele já dá o resultado, e é como se estivesse dando a cola da prova, né? Dessas opções. Olha, estou colocando na frente de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Que bênção, né? Que bênção é a palavra do Senhor. Continuando lá no nosso livro de Provérbios, continua dizendo assim: a sabedoria adverte contra as consequências do mal.
são a amostra da sorte dos insensatos. É uma ilustração do lado negativo para fazer o lado positivo brilhar mais. O jovem, virando suas costas para o pecado, dá ouvidos àquilo que lhe parece justo e bom. Recusando as veredas da morte, ele se coloca à disposição da sabedoria e habita seguro, tranquilo e sem temor do mal. O destino de cada pessoa, de cada jovem ou adulto, depende da sua escolha nesta vida, de aceitar ou rejeitar o temor de Deus. Isso é fato, né? O nosso destino depende muito das nossas escolhas, né? O tolo confessa que não há Deus, né? Continuando a leitura. O sábio confessa que Deus é o Senhor e é instruído nos caminhos da justiça, pelo que viverá inteligente e eternamente. Então nós temos aqui, né, o que o estudo diz aqui, que as consequências da nossa vida é a consequência das nossas escolhas. Passando para o capítulo 2 do livro de Provérbios, como falei para vocês, nós vamos falar bem resumidamente, ler algumas partes importantes aqui do nosso estudo que foi ministrado na escola dominical. O escritor, estou lá na página, para quem está com a folha, estou lá na página 5, a excelência da sabedoria, Provérbios 2 e 3, primeiro parágrafo. O escritor continua exortando o filho concernente à excelência da sabedoria. Admoesta o jovem a aplicar bem o ouvido, o coração e a voz para adquirir entendimento. Deve procurar sabedoria como se estivesse buscando tesouros encobertos. Analogia para ressaltar a maneira em que se deve buscar o entendimento. Aquele que nela encontrar ouro, prata e pedras preciosas nas entranhas da terra, se esforça para alcançar o seu objetivo. Para conseguir a prudência, aquele que a busca precisa demonstrar a mesma persistência dos garimpeiros. Abre comigo Provérbios capítulo 2, do versículo de 1 ao 6. Olha o que aqui diz a palavra. Provérbios capítulo 2, versículo de 1 ao 6. Filho meu, se aceitares, olha aí, a palavra de Deus, ela sempre traz essa partícula condicionadora, se. E eu sempre lembro de Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os vossos mandamentos, eis que as bênçãos vos alcançarão. Bendito serás ao entrar, ao sair. Então, eu costumo dizer que nós não corremos atrás das bênçãos. As bênçãos, elas nos alcançam. E Provérbios capítulo 2 reafirma isso. Filho meu, olha o que o Senhor tem falado para nós. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, né? Palavra de Deus, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência ao sábio da sua voz, né? Nós vamos até o versículo 6. Versículo 4. Se como a prata a buscares e como tesouro escondido a procurares, olha o resultado. Então, versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca veio o conhecimento e o entendimento. Olha que importante, né? A palavra de Deus está dizendo, se nós buscarmos o conhecimento, se buscarmos de Deus o caminho a seguir, a palavra de Deus, então nós entenderemos assim o que é o temor do Senhor, né? O temor do Senhor, o princípio do conhecimento. E na folha continua dizendo assim: tal pessoa possuída de bom senso não prestará atenção ao homem que diz coisa perversa. É fato. Se nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, escondemos a palavra de Deus dentro do nosso coração, Salmo 119, versículo 11, por isso que eu gosto muito desse louvor, a tua palavra escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti. Porque de onde procede as saídas da vida? Do nosso coração. Então, se escondermos a palavra do Senhor no nosso coração, é que diz que tal pessoa possuída de bom senso, conhecimento e temor do Senhor, não prestará atenção ao homem que diz coisas perversas. Isso é fato, né? Aí fugirá da mulher adúltera e da estrangeira que lisonjeia com os lábios. Está lá no versículo 16.
Às vezes as tentações para seguir os maus conselhos são muito atraentes, mas aquele que compreende as palavras da sabedoria não se desviará do caminho do bem. Se o sábio continuar íntegro, permanecerá usufruindo de uma vida abençoada, enquanto que os profanos serão cortados pela raiz e serão assolados. Salmo 1, o primeiro salmo fala sobre isso. Então é muito importante nós prestarmos atenção no que a palavra diz, para não darmos atenção no que a palavra também diz, para não fazermos. Né? Eu lembro que eu falei na aula ainda sobre os dois caminhos, né? E eu falei uma coisa muito interessante que eu ouvi, uma frase no Facebook de Basílio de Cesareia, que diz assim: o inimigo, o diabo, ele não pode tornar o inferno atraente. Então, ele torna o caminho que leva para lá. Ele sempre vai tornar o caminho que leva ao inferno atraente, nunca o inferno. O inferno nunca vai ser atraente. Então, nós precisamos estar muito atentos, porque o livro de Provérbios, ele nos ensina. Lá no capítulo 1, a partir do versículo 7, ele começa com o título dizendo: não se deixe seduzir pelos pecadores. Lá no capítulo 2, fala sobre a excelência da sabedoria, né? Sobre como nós lidamos com várias situações da nossa vida. Tá bom? Então, pulando aí mais à frente, lá no capítulo 3, um resumo aí do capítulo 3 de Provérbios, que fala assim, vamos ler junto, Provérbios capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda o meu mandamento. Aí, mais uma vez, a palavra de Deus falando sobre o coração, o local onde nós devemos esconder a palavra de Deus para não pecarmos contra o Senhor. Mas nós só esconderemos a palavra de Deus no nosso coração, irmão, se nós lermos. Tá? Se nós pegarmos, lermos, meditarmos na palavra do Senhor, só existe essa forma. É como ir fazer uma prova. Né? Se você estudou, se você tem conhecimento sobre aquele assunto, você vai saber falar ou responder as perguntas. E na escola da vida só saberemos responder as perguntas se nós lermos a palavra do Senhor e escondê-la assim no nosso coração. Capítulo 3, versículo 1 diz: para o filho não esquecer da lei e o coração guardar o mandamento. Né? Aí a promessa no versículo 2: porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Mandamento, versículo 3: não te desampare a benignidade, a fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Esse é o mandamento. A promessa: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e a dos homens. Mais um mandamento, no próximo versículo: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie ou se estribe no seu próprio entendimento. A promessa: reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Próximo versículo, versículo 7: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. A promessa: isso lhe será remédio para o seu umbigo e medula para os seus ossos. Ao versículo 9, o mandamento: honra o Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E a promessa: e encherão teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Versículo 11 e 12: filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele repreende aquele que ama. O pai, ele sempre repreende ao filho que ama. Né? Versículo 12: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então nós temos aí mandamentos e promessas. Versículo 1, mandamento. Versículo 2, uma promessa. 3 mandamentos e o 4 promessa. 5 mandamentos e o outro promessa. E assim sucessivamente até o versículo de número 10. Tá? Aí aqui na nossa folha, lá na página 6, no primeiro parágrafo,
diz assim: confia em Deus de todo o teu coração. Nos primeiros 5 versículos desse capítulo, que nós lemos o 3, encontramos a palavra coração mencionada 3 vezes. O coração é o centro das emoções, o âmago do nosso ser, o homem interior. No coração devemos guardar os sábios mandamentos do Senhor. Já falamos sobre isso, Salmo 119, 11. Com todo o nosso coração devemos confiar no Senhor. Com todo o nosso coração devemos confiar no Senhor. Somos aconselhados também a reconhecê-lo, está lá no versículo 6, temê-lo, versículo 7, honrá-lo, versículo 9, e não rejeitar a sua disciplina, versículo 11. O homem que assim fizer será feliz. Muitas bênçãos o alcançarão, vida longa e paz. Uma boa reputação diante de Deus e dos homens, versículo 4. Caminhos retos, versículo 6. Saúde, versículo 8. E a promessa de bens materiais, no versículo 10. A felicidade do homem depende dele achar sabedoria divina. Será mais feliz do que aqueles que possuem somente riquezas materiais. Seus caminhos serão agradáveis e o conhecimento divino lhe será como árvore de vida, né? Que benção, né? Lá em Marcos 7, versículo 21, vou abrir aqui e ler rapidamente para vocês. Marcos 7, versículo 21, diz: porque do interior do coração dos homens são os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem, né? Jesus Cristo falando que não é o exterior que contamina, e sim é o interior, é a natureza pecaminosa. Nós fazemos essa relação com Gálatas 5, as obras da carne, sobre as obras da carne, a gente vai ver muita relação sobre isso, a natureza pecaminosa. Como a gente mata isso? Escondendo a palavra dentro do coração. A gente vai matando a nossa carne, à medida que a palavra entra, à medida que a palavra vai entrando, os frutos do Espírito Santo que habita dentro de nós vão sendo evidenciados e a nossa carne vai sendo esmagada. E isso é necessário todos os dias. O processo de santidade é todo dia. É todo dia que a gente pede perdão a Deus, todo dia que a gente tem que mudar uma atitude, todos os dias que a gente tem que mudar a nossa forma de agir, seja em casa, seja no trabalho, seja com amigos, seja nas redes sociais, seja com qualquer pessoa, tá? Então é de dentro do nosso coração que saem essas coisas, por isso a necessidade de escondermos a palavra de dentro do nosso coração. Na luta costumo dizer aqui na escola de campo, na luta da carne contra o espírito, vence aquele que você alimenta mais. Se você alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, vai ser fortalecido. Se você não alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, o que vai ser prevalecido é a natureza pecaminosa. Isso é fato, né? Tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Em Provérbios capítulo 4, fala sobre a excelência da sabedoria. Tem umas coisas aqui bem legais. Na página 7 da nossa folha, fala sobre adquire a sabedoria. Lá no primeiro parágrafo, diz que esse capítulo enfatiza a aquisição da sabedoria para se viver feliz. Hoje, observe o versículo 1, 3 e 4. Vamos lá, Provérbios 4, versículo 1, 3 e 4. Ouve, filho, a correção do pai, estás atento para conheceres a prudência. Vamos no 2 também? Vamos do 1 até o 4. Pois dou-lhe boa doutrina, não deixe a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Versículo 4. Ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras, o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Olha que segredo maravilhoso, abençoado no versículo 4, que o Senhor ele diz para mim e para você. Retenha as minhas palavras, o teu coração. Salmo 119, 11, mais uma vez sendo falado aí. O teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Que vida é essa? A vida espiritual, né?
eu costumo dizer que nós podemos estar vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Ou podemos estar vivos fisicamente e também vivos espiritualmente. Depende do seu relacionamento com Deus. E eu quero dizer para você que o seu relacionamento com Deus é o seu relacionamento com a palavra. Se você se relaciona com a palavra, você se relaciona com Deus. São duas formas de nós nos relacionarmos com Deus. Através da oração, nós falamos com Deus, e através da palavra que Deus fala conosco. João 1:1. O verbo se fez carne. Amém? A irmã Monique Araújo, ela está dizendo que alimentar o nosso espírito com a palavra automaticamente enfraquece a nossa carne. Amém. Obrigado, irmão Monique. Alimentar o nosso espírito com a palavra automaticamente enfraquece a nossa carne. É isso aí. É esse propósito mesmo. É o Salmo 119, versículo 11. Você pode comentar aí, tá, irmão? Pode comentar com o pastor, nosso irmão Vladimir está aqui para nos ajudar. E é muito bom que você participe da aula. Eu sinto falta dessa aula presencial, porque eu sinto falta dessa participação dos irmãos. Mas pode ir falando aí que nosso pastor está atento aqui na página para trazer o seu comentário. Tá bom? Então, continuando aí. O verdadeiro pai instrui os seus filhos com prudência e bom siso. Ele ensinará sabiamente a sua família, sendo possuidor de conhecimento e entendimento espiritual, tá? Vamos lá. Uma das frases mais importantes do livro de Provérbios, aqui diz o estudo, se encontra no versículo 7 deste capítulo, né? Na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, o impacto das palavras originais se perde na tradução. Melhor e mais justa é a tradução da Almeida Revista Corrigida, que diz: a sabedoria é a coisa principal. É Provérbios capítulo 4, versículo 7, tá, irmão? A sabedoria, vamos ler lá, Provérbios 4, 7, 8 e 9. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo que possui, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Que bênção, né? Que bênção. Precisamos amar a palavra de Deus, né? Que é a personificação da sabedoria, porque o resultado será a nossa coroa de glória, né? Diz que a sabedoria é a coisa principal, né? A coisa que é a cabeça, que é o chefe. O conhecimento bíblico é tão valioso que o leitor é aconselhado a obtê-lo a qualquer custo, isto é, deve buscá-lo com uma vontade total. Vamos lá, os comentários? A Fabiana Machado está fazendo um comentário aqui. Temos que pedir ao Senhor que nos mude e nos molde todos os dias, para que assim possamos chegar mais perto de sua imagem. Amém. Amém. Imagem e semelhança de Deus. É isso aí. É pedindo ao Senhor que Ele trabalhe na nossa vida dia a dia. Aquilo que eu citei aqui. A nossa natureza pecaminosa, ela precisa ser crucificada todo dia. Quando o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É nós crucificarmos a nossa carne, os nossos desejos, nossa paixão. A carne quer ficar em casa, não quer ir para a igreja. E hoje a gente sente falta disso, né? Não é verdade? Hoje a gente sente falta, o quão faz falta estarmos cultuando entre os irmãos. É somente quando a gente perde algo que a gente sente falta, né? Estar cultuando entre os irmãos faz muita falta. Então, a natureza pecaminosa quer estar em casa, não quer cultuar o Senhor, não quer ler a Bíblia. A natureza pecaminosa quer falar de forma áspera, e a gente tem que estar pedindo ao Senhor sempre para que Ele nos molde, nos trate, o Teu Espírito Santo nos mostre a verdadeira forma de agir. Tá bom? Podemos prosseguir? Mais algum comentário aí? Não? Amém? Versículo 14, Provérbios 4, também tem um ensinamento bem tremendo. Olha só, Provérbios 4, versículo 14, a partir do versículo 14.
Não entres na vereda dos ímpios, olha só, nem antes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por eles, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dorme se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizer tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Olha o versículo 18. Mas a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem conhecem aquilo que eles tropeçam. O caminho, a vereda do justo é isso aí. É como a luz da aurora, que ele vai brilhando, e a gente precisa, na nossa caminhada diária, refletir a luz de Cristo. Lembra que Moisés, quando ele descia do monte, ele precisava colocar um véu sobre o seu rosto, de tanto que o seu rosto brilhava, porque os judeus não poderiam olhar para Moisés que o rosto dele brilhava, ele precisava colocar aquele véu. Mas à medida que ele deixava de ir ao monte, aquela luz ia sendo apagada. E à medida que a gente vai se relacionando com Deus, à medida que a gente vai tendo um relacionamento com Deus, a nossa luz de Cristo vai brilhando cada dia mais e mais em nós. Amém? Vamos lá nos comentários? A irmã Cristiane Penha fez um comentário aqui que o livro de Provérbios é um livro riquíssimo, que nos ensina como viver corretamente e muitas vezes cometemos erros que nos custa caro. Isso aí. Obrigado, irmão Cristiano. Isso aí mesmo. Obrigado pelo comentário de vocês. Tem sido bênção, tá? Essa interação na nossa aula, né, que eu gosto muito, né, de estar sempre interagindo com os irmãos nesse sentido. E é isso que a irmã Cristiane falou. O livro de Provérbios é tudo isso. Ele é tremendo. Se você pegar e ler o livro de Provérbios, eu aconselho você ler também numa outra tradução, ou na Nova Versão Transformadora, ou na nova tradução da linguagem de hoje. Hoje nós temos aplicativos de celulares que tem essas traduções e você encontra facilmente. Não precisa nem comprar uma Bíblia com essa tradução, é o próprio aplicativo do celular. Tá legal? Ana Lúcia Cruz fez um comentário também que o temor do Senhor é o fundamento da sabedoria. É isso aí. Temer a Deus é obedecer e respeitar e obedecer os seus mandamentos, tá? O irmão Júlio fez um comentário também aqui, que enquanto o professor Luciano falava sobre Provérbios 3, ele meditou sobre o que aconteceu com a igreja de Laodiceia, em relação a confiar no Senhor, repreender aquele a quem ama, e depois medita, pois para não acontecer o que aconteceu em Apocalipse 3, e Provérbios 3 é fundamental para isso. Show de bola. Isso aí, meu irmão. Obrigado aí pelo seu comentário, tá? É isso aí, é muito importante o comentário de vocês. E aí, Divanda Morim comentou que Provérbios nos dá recomendações de como deve ser a nossa conduta no nosso modo de viver como cristãos e como cidadãos. Show de bola. É isso aí mesmo. O Provérbios é tremendo, né? A Bíblia toda é um manual, né, que temos para nós, mas o livro de Provérbios é algo ainda mais profundo, porque conforme eu li para vocês aqui no início, ela instrui a respeito da família, da juventude, da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade, do trabalho, generosidade, da fraternidade, imoralidade, falsidade, preguiça, má companhia. Olha quanto ensinamento nós temos no livro de Provérbios, né? E o capítulo 5 de Provérbios fala justamente sobre isso, sobre a maior tentação do jovem é a sensualidade. Né? Se a gente ler o capítulo 5 de Provérbios, a partir do versículo 1 diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para te conservar os meus avisos e os teus lábios guardarem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destina favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como uma espada de 2 fios. Aí os seus pés descem à morte e os seus passos firmes para o inferno. Ela não pondera a vereda da vida e as suas carreiras são variáveis, ou seja, sem rumo. Ela não o teu caminho, versículo 8.
e não te aproxime da porta da sua casa. Né? Fala sobre, né, a sensualidade. E no versículo 14 fala, 13, não escutei a voz dos meus ensinadores, né? O filho falando, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação, do ajuntamento. Versículo 15, bebe da água da tua cisterna e das tuas correntes do teu poço. Derramar-se-ia, versículo 16, por fora as tuas fontes pelas ruas dos ribeiros de água, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. 18, seja bendito o seu manancial e alegra-te com a mulher da sua mocidade. Além do livro de Provérbios instruir aos jovens, né, também instrui aos casados. Né, e é muito importante a gente atentar sobre isso. E aqui no estudo, na página 8, diz assim, que a lascívia, que é a sensualidade demasiada, né, o que é a lascívia? É o pecado do sexo ainda não consumado, mas que já está instalado no coração. A lascívia leva à ruína, estraga por completo a juventude, destrói a pureza daquele que é enganado por ela. Não só produz problemas físicos, psíquicos e emocionais, como polui, corrompe, destrói a integridade que deve ser preservada para o matrimônio. Tá bom? Então isso é muito importante quando Jesus Cristo fala assim, se alguém no seu coração desejar uma mulher, né, ou no caso um homem, para quem é mulher, já adulterou com ela, porque, conforme falamos aqui, é do nosso coração que procede as saídas da vida. O nosso coração, na verdade, ele dirige o rumo da nossa vida. Mais um comentário? Vamos lá? A irmã Kelly Figueiredo comentou que o livro de Provérbios contém recomendações para todas as idades e todas as fases e situações da vida. Isso aí, é isso aí mesmo. Todas as idades, todas as fases e todas as situações da vida. Mais um? A Monique fez um comentário, ela botou interrogação, pode ser que seja uma pergunta também aqui. Irmão Luciano, lá em Mateus 15, 19, Jesus fala que os maus desígnios procedem do coração e isso que contamina o homem. E se prestarmos atenção, é o que Deus mais fala em Provérbios. Filho meu, guarda as minhas palavras no teu coração. E isso tem a ver com alimentar o Espírito com a palavra de Deus, para que as obras da carne sejam substituídas pelos frutos do Espírito. Ela botou interrogação. O Mateus 15 ou Marcos 7, a partir do versículo 15 ao 21 também fala sobre que contamina o homem, é o que provém de dentro do coração. À medida que a gente... A nossa vida é física e espiritual. Então, se nós alimentamos apenas o nosso físico, o espiritual fica subnutrido. Quando a gente alimenta a nossa vida espiritual, o espiritual sobressai sobre a vida física. E o espiritual, quando ele sobressai sobre a vida física, você começa a frutificar, ou seja, os frutos do Espírito começam a ser evidenciados na nossa vida. Porque, note, o frutos não, né? A Bíblia fala sobre fruto, né? Como se fosse uma tangerina, cheia de gomozinho, não é isso, pastor? Então, o fruto do Espírito Santo que habita dentro de nós. Se eu e você estamos frutificando, estamos agindo conforme Gálatas 5 diz, sobre os frutos do Espírito, significa que a nossa vida espiritual está sobressaindo sobre a carnal, quando a gente frutifica, tá bom? Ó, a irmã Cecília Lima está pedindo para marcar presença para ela. Eu não sei se você conhece essa aluna. Minha benção. A irmã Alessandra, professora Alessandra, Ô, professora, está falando que a aula está de excelência e que ela vai entrar 10h30. amém. Tá bom? Tá dado o recado aí, irmãos. Professora Alessandra, 10h30, vai entrar com o estudo também lá de onde ela está, tá? E a irmã Gilda tá avisando para você que ela tá aqui também, assistindo a aula. Oi, irmã Gilda. Um abraço para você, um abraço para todos os irmãos que estão assistindo essa aula. Para mim é algo novo. Confesso para vocês que eu ainda estou bastante nervoso com essa situação da aula online, né? Da aula não, né? Da conversa, do estudo online, tá bom? Um abraço para todos vocês aí.
Cecília, minha esposa, amor, beijo, te amo. Estamos continuando aí, que nós já estamos terminando, mais 10 minutinhos nós estamos terminando essa recapitulação do livro de Provérbios, tá? Vamos pular, então, para o capítulo 6. Capítulo 6 também traz bastante ensinamento e advertência para nós. Ó, Provérbios 6,6 é bem conhecido, né? Vai ter como a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, nos adverte sobre a preguiça, né? Provérbios 6,16 é muito importante, irmão. Provérbios 6,16, dos 16 ao 19, é muito importante. E agora eu quero abrir para você 10 minutinhos aí. Se você tem um Provérbios que fala muito ao teu coração, manda aí no seu comentário, que Vladimir vai estar falando aqui e a gente vai estar lendo aqui no ar, tá bom? Vamos ler Provérbios 6,16 até o 19, diz assim: 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Olha só, irmão. Isso precisa estar guardado. 6 coisas aborrece o Senhor e a sétima sua abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos malvados ou viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e semeia contenda entre os irmãos. A contenda, esse irmão, acho que se a gente guardar essa palavra dentro do coração, testemunha falsa que semeia contenda, e o que semeia mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos, acho que nós daremos menos trabalho para os nossos pastores. Não é verdade? Porque o que mais tem, né, pastor? Infelizmente, dentro e fora, são a contenda entre os irmãos. E a palavra de Deus diz que nós não devemos agir assim. Olha o versículo 20 de Provérbios: ata-os perpetuamente no teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são um caminho de vida. Olha que benção. É aquilo que o Salmo 119 fala, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É fato. Se você caminhar na escuridão, você pode tropeçar, você pode cair no buraco. Mas se você caminha com uma luz te guiando, e nesse caso a palavra de Deus te guiando, você vai saber tranquilamente lidar com as situações, passar por aquele obstáculo com fé, pular aquele buraco, não vai cair, não vai deixar o inimigo que ele anda ao nosso, a palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, bramando, buscando a quem tragar, armando sempre laços, armando sempre armadilha. Mas quando temos comunhão com Deus, temos comunhão com a sua palavra, o Senhor ele nos livra de tudo isso. Amém? Sobre o versículo? Sim, temos um versículo, uma sugestão aí. A irmã Edvanda colocou aqui que 2 Coríntios 6, de 14 a 18, onde fala lá, né, não vos ponhais em julgo desigual, faz referência ao que o irmão acabou de explicar para os casais. Amém. Amém, irmã Edvanda. Obrigado aí pelos seus comentários. O pastor Walter colocou aqui: eu estou como aluno, estou aprendendo muito. Amém. Ô pastor, vamos aprender. Um abraço, pastor. Todos nós aprendemos, né? Eu também aprendo muito aqui, né? Com a palavra de Deus, e quando eu estou aqui na escola dominical. Provérbios capítulo 8, para a gente, temos aí 6 minutos para a gente encerrar. Provérbios capítulo 8, 13. Vamos ler alguns provérbios? Provérbios 8, 13. Olha o que diz: o temor do Senhor é o quê? Né? Aula presencial, muito bom cada dia. Eu peço para os alunos responder. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor, em Provérbios 8, 13, diz que é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, aborreço.
odeio. Então, vamos traduzir, uma nova tradução, a Bíblia Viva, na tradução Viva, diz que o temor do Senhor é assim, é traduzido dessa forma: respeitar e obedecer a Deus é detestar o mal. É fato. Né? Se você respeita e obedece ao Senhor, você automaticamente odeia o mal, você detesta o mal. Mas se você obedece ao mal, às coisas más, o caminho mal, automaticamente você está aborrecendo o Senhor. Então, são os dois caminhos, né? Obedecer a Deus, respeitar ao Senhor, ter temor a Deus. Lembra que eu falei na aula a diferença de temor e ter medo, que são diferentes. É respeitar e obedecer ao Senhor, né? É temer ao Senhor, né? Respeitar e obedecer a Deus, é detestar o mal, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Ou seja, o cristão que frutifica, que tem a palavra no seu coração, não fala coisas más, né? Não fala coisa perversa, não fala palavrão, né? Só fala palavras doces e amáveis. Mais um versículo aqui. Mais um versículo? Uma Mirte Nascimento. Provérbios 3:1, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Amém. Isso aí. Obrigado, irmã. Obrigado. Vai lá, pastor. Provérbios capítulo 8, versículo 34 e 35 e 36. Bem-aventurado o homem que se dá ouvidos. Olha o que o Senhor fala. Bem-aventurado o homem, né? Homem ou mulher, que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando nas ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem, amam a morte. Provérbios capítulo 8, versículo 34 ao 36. Deixa eu ver mais uma coisa aqui para nós, mais uns provérbios aqui para nós fecharmos, né? Temos mais algum comentário aí, Vladimir? A irmã Cristiane faz um comentário aqui, como se fosse um testemunho, né? Cristiane Penha, que estava meditando por esses dias que o temor do Senhor é muito mais profundo do que o respeito e obediência. O termo temor é um termo muito mais amplo. E ela se lembra que, mesmo quando ela não era evangélica, mesmo contra a vontade dela, ela recebeu um grupo de pessoas, né, que ofereceu para ela uma oração, né, e ela deu atenção à palavra de Deus. Ela não morava nem aqui em Saquarema, e hoje ela entende que foi liberta e salva por uma oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí pelo seu testemunho, meu irmão. Muito obrigado. Provérbios capítulo 13, vamos ler mais alguns provérbios, aqui para nós podermos encerrarmos. Provérbios capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca de cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Assim. Amém? O irmão Augusto Nascimento, esposo da irmã Mirtes, também está ligado aqui. Amém. Pediu para avisar que está. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela tua participação aqui conosco, tá? Vocês são muito importantes para a gente aqui. Provérbios capítulo 13, versículo 7. Você pode estar mandando seus provérbios aí que nós estaremos lendo aqui, tá, irmão? Temos aí mais 5 minutinhos, não é isso, pastor? Mais 5 minutinhos para estar lendo aquele provérbios que falou o seu coração, que fala o seu coração e que você gosta muito. Pode estar mandando que estaremos lendo aqui. Provérbios 16, 6 e 7, aí de Wanda colocou aqui. Provérbios 16, 6 e 7. Vamos ler então aqui o provérbio da irmã Divana. Provérbios 16, 6 e 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Olha que benção. Desculpa, vou ler o 6, eu li o 7. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se purificará a iniquidade. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Aí viu? Quando a gente teme, quando a gente obedece, automaticamente a gente está se desviando
do mal. Agradável ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Amém? A irmã Gilda, Provérbio 17, 17. Provérbio 17, 17. Obrigado, irmã Gilda. Em todo o tempo há um amigo, e na angústia nasce um irmão. Benção, né? É por aí mesmo. É no momento de angústia e dificuldade que a gente sabe quem é verdadeiramente nosso amigo, né? Né, pastor? Mais algum provérbio? Não? Vamos ler aqui então o provérbio. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será abençoado, ou galardoado, né? Receberá, né? Receberemos a coroa da vida, daquela que o Senhor tem preparado para nós. Provérbios capítulo 15, vamos fazer um apanhado rapidamente para a gente terminar. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Tá? Esse provérbio é muito prático. Dia a dia a gente vivencia situações como a gente precise dar uma palavra branda em vez de uma palavra dura. E a palavra, né, o provérbio diz que a branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela acalma, né? Acalma a ira. Amém, irmãos? E assim nós temos vários provérbios, cara, vários provérbios que eles ensinam muita coisa pra gente. Muita coisa, muita coisa. Eu acredito que no decorrer aí dos domingos, a gente vai dando continuidade aí à leitura do livro de Provérbios, fazendo essa recapitulação para os irmãos estarem em contato aí diário com a palavra de Deus. Tá bom? Então não deixe de fazer a sua leitura em casa da palavra de Deus, a sua leitura do livro de Provérbios. Leia em outra tradução, nova tradução da linguagem de hoje, na nova versão da nova versão transformadora que você encontra aí nos aplicativos do celular. Tá? Temos mais algum comentário? Alguma palavra? Não? Alguém mandou mais algum versículo? O Júlio. O Júlio mandou? O Júlio colocou aqui, Provérbio 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Amém, amém, irmão Júlio. Obrigado aí, tá? Pela tua palavra, tá? Amém? Pastor Flávio? Amém? Então vamos encerrar, irmãos, essa live. Quero agradecer a tua presença. A irmã Dora está colocando aqui que está com saudade. O meu professor querido, que saudade dessas aulas. Oi, irmã Dora. É uma bênção. Provérbio 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Profundo, irmã Dora, saudade também de vocês. Eu, então, que gosto da participação de vocês nas aulas, imagino como é que eu estou aqui, né? Então, obrigado aí pela tua participação, obrigado pela palavra forte. A morte e a vida estão no poder da... Só lembrar de Tiago, né? Tiago fala sobre a língua, né? O poder da língua. Aquele que a ama, né? Comerá do seu fruto. Então, se você fala coisas boas, você vai se alimentar. Se você falar coisa mal, você vai se alimentar. Amém, amados? Então são 10h13, quase 10h15. Lembrando que às 10h30 a nossa professora Alessandra, ela vai entrar aí também na página do Facebook da igreja, ao vivo, de lá onde ela está, para poder trazer um estudo abençoado para vocês. Tá bom, irmãos? Irmãos, fiquem na paz, continue orando por nós, continue orando pela escola dominical, pela igreja, pelos nossos pastores, pastor Gessé, pastor Flávio, continue orando por esses irmãos da equipe de mídia abençoado, pastor Walter também, o nosso pastor da nossa igreja aqui, né? Pastor Gessé, pastor Flávio e o pastor Walter, continue orando pela liderança da igreja, continue orando pela igreja, continue orando pelo nosso país, pela nossa liderança. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina em Timóteo que nós devemos fazer orações e súplica
todos aqueles que estão receberam autoridade, então seja autoridade civil ou autoridade religiosa. O nosso papel, o nosso dever é orar pelas nossas autoridades, presidentes, governadores, prefeitos da nossa cidade, continuem exercendo suas atitudes cristãs, que é a oração de súplica a Deus pelas autoridades civis e religiosas, para que o Senhor continue nos dando sabedoria cada dia mais e mais. Amém? Pastor, vai louvar, pastor? Oh, glória! Pastor, ele multifunção, né? Bombril, louva, prega, canta. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu és seu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar encerrando esse momento. Deus, te agradecemos por teu amor, por tua fidelidade e queremos estar